Uso. Gente, o uso ele é muito mais simples, né, do que o usufruto. Uma vez que nós vimos o usufruto, entender o uso é muito mais fácil, porque o único direito que é concedido ao usuário é o quê? O direito de usar, só usar, né? E praticamente não se usa mais no nosso ordenamento. Não, é uma letra morta, existe no nosso ordenamento jurídico, mas é uma letra morta, né? Porque as pessoas, ao invés de estabelecer um uso que é muito restrito, né, no que tange a atuação, né, eles preferem muito mais um usufruto, né? Ou até mesmo habitação, concessão de habitação. O usuário ele só tem o direito de usar. Então, ele não tem outro tipo de direito a não ser usar. Ele não pode fruir, não pode dispor, né? Ele não, simplesmente para o consumo próprio, conforme prevê o artigo 1412, que, como eu falei para vocês, é letra morta, né? Ninguém estabelece o uso hoje em dia. É melhor estabelecer um usufruto, que é bem mais amplo os direitos. Artigo 1412. O usuário usará da coisa e perceberá seus frutos quando o exigirem as necessidades de sua família. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros, das pessoas do seu serviço doméstico. São aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto, né? Então, o uso, você concede o direito da pessoa usar, você empresta. É um empréstimo, só que é um direito real, né? Então, você vai, por exemplo, você vai deixar uma pessoa morar na sua casa. Você pode estabelecer um uso, mas é só mesmo para o quê? Para destinação do usuário. Ele não pode usar, ele não pode dispor, perdão, ele não pode fruir no sentido de alugar, né? Ele não pode alugar, ele só pode usar. Então, ele realmente não é muito utilizado, ele não é muito acolhido, né? Em razão da sua pouca aceitação pelas pessoas. Né? Então, é um direito real limitado sobre coisa alheia e confere ao seu titular a faculdade de usar, somente retirar a utilidade da coisa gravada. Então, o uso, ele é bem restrito. E no resto, ele se assemelha ao usufruto. Então, todas as regras previstas ao usufruto, se não for contrário, obviamente, utiliza também para o uso, tá? Então, também pode se utilizar. Em regra, as pessoas não... Por exemplo, você deixa a pessoa usar um sofá seu, você empresta. Por isso que eu estou falando, ele parece um empréstimo. Só que era um direito real, né? Terminou de usar, ele vai ter que devolver, né? Usar para para a sua necessidade, não para vender, né? Então, realmente, o empréstimo, talvez, dependendo do bem, né? Seria o suficiente ao invés de utilizar o uso. O uso seria mais relacionado a uma questão de imóvel, né? De um bem de maior valor econômico. Porém, seria muito mais seguro e atenderia mais se for estabelecido ali o usufruto. A habitação também é considerado um direito real de habitação, né? Ele é o mais restrito também dos direitos reais, porque concede o quê? A fruição, o gozo ou a fruição. É como se fosse um mini uso, né? Um mini usufruto, embora mais restrito do que o uso. É muito comum, você pode o quê? Fornecer habitação para uma determinada pessoa. Mas o exemplo mais característico de habitação é quando ocorre o falecimento de uma pessoa que deixou um único bem. Um único bem. E deixou uma viúva, um viúvo, um companheiro ou companheira. Nesse caso, se for somente um único bem a inventariar, né?
essa pessoa, independentemente do regime de bens, ela terá direito real de habitação. Enquanto ela viver, ela terá o direito de fruir aquele bem. Então, é muito comum quando a gente fala no caso de falecimento, né, do direito sucessório, porque é um direito real onde a pessoa ela fica com o imóvel ou com outro bem imóvel também, perdão, imóvel, no caso, habitação imóvel, somente para o quê? Para moradia. Se essa pessoa, se essa viúva ou se esse viúvo resolve se mudar, né, resolve alugar o imóvel que ele tinha para se mudar para um outro local, mais perto, às vezes, do trabalho dele, por exemplo, ele perde esse direito real de habitação. Então, esse direito real de habitação, ele só é destinado somente para o quê? Para a moradia, né? Somente para a moradia. Então, a habitação, esse direito real é apenas para morar. E nem, é sempre gratuita. E é intransmissível, não se transmite para ninguém, ela é personalíssima. E não se aplica a móveis, como eu falei. Só se for, por exemplo, poderíamos dizer um trailer, né? Mas um trailer ele é considerado o quê? Um bem móvel ou imóvel? Móvel, né? Cadastrado junto ao Ceretran. Né? Então, não poderia se enquadrar nesse exemplo. Mas a pessoa, tem muita gente que mora, né, em trailers, mas nesse caso não seria habitação, uma vez que esse bem não é considerado um bem imóvel, e sim um bem móvel. Então, a habitação, ela tem um fim específico de moradia. Se ela simplesmente ceder para outra pessoa morar, ela já perdeu. Se ela alugar e for morar em outro lugar, ela perdeu. Então, é somente com esse fim. Ele é um direito real bem restrito, né? Mais restrito ainda que o uso, né? Então, esses 3 direitos reais que nós acabamos de ver, eles irão cair na prova, né? A prova já foi elaborada e por mais que tenha atividade lá no AVA, essas atividades não vão compor a nota, né? Então, a prova vai valer de 0 a 100. Alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida? Direito real de habitação também é válido se houver mais de um herdeiro? Mais de um herdeiro morar no mesmo imóvel? Pode ser, né? Pode ser concedido para outras pessoas. Em regra, é concedido esse direito real de habitação que eu estou falando, que é previsto, é para o cônjuge supérstite ou companheiro, né? O direito real de habitação, ele é concernente a isso. Mas pode ser mais pessoas, tá? Alguma dúvida a mais? Deu para ouvir bem a aula hoje? Para o companheiro ou para o cônjuge, o viúvo ou a viúva, o cônjuge supérstite, né, que é chamado cônjuge supérstite. Então, com relação à nossa aula de hoje, como eu estava falando, eu vou disponibilizar o material no AVA para vocês e eu gostaria que vocês fizessem as atividades que eu colocar lá no AVA, até entregar até o dia da prova, porque eu tenho que dar nota, eu tenho que ver se vocês fizeram, vale mais a participação do que nota. Nota, a prova vai valer de 0 a 100, ela não vai valer, as atividades não vão compor a nota, tá? Então, com relação à nossa prova, fica determinado dessa forma, que a prova vai valer de 0 a 100, a prova será do dia 18 ao dia 24, né? Vocês terão 7 dias, uma semana para fazer a prova, daquela mesma forma, 2 tentativas, né? Pode ser que o sistema, por isso que a gente deixa 7 dias, porque pode ser que o sistema caia, né? Na hora que você estiver respondendo, tem que tomar cuidado para enviar, né, certinho a prova, porque teve aluno que não concluiu e acabou
acabou que ficou prejudicado, porque a prova não foi encaminhada, né? Não foi registrada ali no AVA como concluída. O material de revisão é o material que eu disponibilizo para vocês, né? O material de apoio, mas está lá no... Eu posso colocar questões, né? Algumas questões relacionadas. Tem já no AVA questões relacionadas à superfície, né? Vocês podem responder que é bem similar ao que vai cair na prova, né? Todo o conteúdo não, é só a superfície. Mas eu posso inserir um hoje relacionado ao usufruto, tá? E depois a gente pode fazer uma correção, ou então vocês podem colocar no próprio AVA as dúvidas dos exercícios. E no decorrer da semana, eu respondo para vocês. Pode ser? Com certeza, Rafael, eu vou fazer. Aí, no caso, já no AVA tem o material de apoio, né? O material de apoio está lá. E tem um que é relacionado à superfície e servidão no trabalho, tá bom? Já tem lá, para vocês fazerem como exercícios de fixação. Ok? No mais, podemos encerrar a aula? Alguma dúvida? Podemos. Podemos? Então tá. E deixa eu só fechar aqui, só parar de gravar. Ok, a gente pode